Existem vários tipos de tintas que são utilizadas na pintura. Tintas aquarelas, tinta acrílica, tinta guache, tinta óleo para tecido, corante para ser utilizada na pintura de parede. E toda essa diversidade vem da mesma matéria. Essa matéria ela é criada à base de substâncias orgânicas e inorgânicas, extraídas de animais, de plantas, de minerais, ou elas são criadas quimicamente. Essa matéria é chamada de pigmento e produzido como um pó fino e colorido. O que faz esse pigmento se transformar nessa diversidade de tintas? O que faz esse pigmento se transformar nessa diversidade é o que a gente chama de ligantes. E são vários tipos de ligantes, né? O ligante acrílico, para tinta acrílica, o ligante goma arábica, para as tintas aquarelas e guache, o ligante óleo de linhaça, para as tintas óleo, o ligante ovo, para a tinta têmpera. Esse vai ser o exemplo de ligante que eu vou dar para vocês. Mas enfim, no caso da tinta aquarela e da tinta guache, mais tarde, a aquarela é produzida por milhares de anos da mesma forma até hoje, né? O que vai mudar é o acréscimo de algumas outras soluções químicas como melhoramento, né, da plasticidade dessa tinta. No caso aqui, para eu transformar esse pigmento nessa tinta aqui, eu vou pegar a goma arábica, diluir em água quente, né, que ela vai ficar transparente, e vou acrescentar o pigmento, certo? Mais tarde, os químicos Wilson e Newton, eles acrescentaram a glicerina a essa mistura, para dar esse aspecto úmido na tinta, né? O que diferencia a tinta guache da tinta aquarela é que nessa mistura de goma arábica com o pigmento é acrescentado a dextrina, né, que é um amido, certo? É usado também na indústria farmacêutica para envolver comprimidos e também na indústria alimentícia, certo? Essa dextrina vai dar um aspecto mais opaco à guache, né, o que vai fazer que ela se diferencie da aquarela, né, do aspecto transparente da aquarela. Então, com a tinta guache, a gente pode utilizar o branco nas nossas pinturas, que não vai fazer muita diferença, porque ela já contém, né, uma cor branca. Muitas pessoas, quando produzem de forma caseira, quando não tem a dextrina, utilizam um pouco de pigmento branco na mistura e tá tudo certo, né, quando a gente produz em casa, né? Então, para eu produzir, no caso aqui, junto ao meu pigmento, a tinta óleo. Para eu produzir a tinta óleo, eu vou usar um ligante à base de óleo, certo? Que é essa daqui, que é o óleo de linhaça. E o óleo de linhaça, gente, é usado há muitos anos na história da arte, né? Existem outros ligantes à base de óleo, que além da linhaça, que são misturados ao pigmento, né? Mas esse exemplo de tinta aqui que eu trouxe para vocês, a Gato Preto, na composição dela aqui, que não vai dar para vocês lerem, tem o óleo de linhaça, apenas o óleo de linhaça e o pigmento, que é esse aqui, né? Então, pigmento não é tinta. Pigmento é esse pó que dá origem a essas tintas. A tinta se transforma a partir da mistura do ligante, certo? Para a tinta acrílica, como é que eu faço? No caso da tinta acrílica, é uma tinta mais jovem do que essas que eu mostrei para vocês, né? A tinta acrílica ela foi criada no século XIX pela indústria plástica. Então, o ligante que mistura a tinta acrílica, ela vem do ácido acrílico, né? É criado essa resina acrílica, tá? Essa resina acrílica em contato com ar e quando a água é evaporada, ela volta ao estado dela, um estado plástico, de plástico, ela endurece. Então, quem trabalha com a tinta acrílica tem que ter cuidado com seus pincéis e tem que ficar muito atento à velocidade de secagem dessa tinta, né? O nosso ovo, que é um ligante, né, de origem animal, certo? Da mesma forma que os pigmentos também têm de origem animal, né, pigmentos orgânicos, como eu falei logo no início, os ligantes também podem ser de origem animal. No caso aqui é o ovo. O que é que a gente usa do ovo aqui? A gente usa a gema do ovo. Então a gema do ovo ela é rica em gordura,
certo? E essa gordura, ela vai fazer o papel do óleo de linhaça. Para alguns de vocês que não sabem, a tinta a óleo foi chamada de têmpera a óleo, certo? Logo depois ela ficou independente, né, do termo têmpera e passou a ser usada, denominada apenas como tinta a óleo. No caso da têmpera, que a gente conhece, a gente não teve a oportunidade de experimentar na sala de aula, mas a gente mistura esse pigmento aqui com essa gema. E para isso a gente tem que emulsionar essa gema. A gente separa a gema dentro de um pratinho, separa do invólucro dela, né, que é uma películazinha, e vai bater como se estivesse batendo um omelete. Então a gente vai emulsionar. Depois que ela fica como um omelete, a gente acrescenta dentro do pigmento, certo? É só isso? Não, porque no caso desse aqui ser uma gordura animal, né, ela pode atrair fungos, né, para a nossa tinta e até mesmo para a pintura. O que é que a gente faz? A gente acrescenta essa mistura a um antifúngico para que dificulte, né, essa atração por esses bichinhos indesejados, né, pra gente. Então, esse antifúngico pode ser o vinagre. Eu esqueci de trazer o vinagre aqui, mas eu acho que todo mundo conhece o vinagre e tá tudo certo, vocês sabem do que eu tô falando. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre esses ligantes, para não ficar muito confuso aqui, cheio de informação. E até lá!